Rodrigues, mais conhecido como Zé The King. Sou produtor cultural, estou na cultura hip hop, especialmente no break, há 15 anos. E no ano passado tive um projeto aprovado pelo VAI, lá na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, e realizei o primeiro podcast de break aqui do Brasil, onde eu converso com os artistas, né, para a gente poder entender um pouquinho da trajetória e da história deles e como eles se formaram quanto artistas. Hoje a gente vai receber aqui uma galera que está à frente do lance olímpico do breaking e que também vai falar um pouquinho sobre a profissionalização dessa cultura. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer os nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, FIC, com o apoio da PUB Eventos, Buriti Soluções Tecnológicas, Manus Caps, Power Caps, Arte e Lembrança, Só 3D, Canu, Aeroforts, Saranza, Red Bull, Conexão Break, Outbreak e Delegites. Lembrando que você que está em casa vai acompanhar pelo nosso canal, o Conexão Break. Siga a gente também no Instagram e siga o Instagram do Goma para ficar inteirado aí por dentro de tudo. Gostaria aqui também de agradecer a presença da nossa secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Capioli, e o nosso diretor de turismo, Eros Vizel. Vamos fazer palmas para eles aí, por favor. Sem eles, nada disso poderia ter sido possível, então acho que é muito importante eles estarem aqui hoje. E para esse bate-papo aqui junto comigo, essa conferência, eu gostaria de convidar aqui ao palco o representante da WDSF, é o principal criador do ranqueamento olímpico, diretamente da Eslováquia. Seja bem-vindo, MG Bilic. O MG está acompanhando do Gui, que vai ser o nosso tradutor, então as perguntas vão ser feitas a ele e o Gui vai estar traduzindo para a gente. Pode sentar aqui, MG. Opa! Agora, coordenador do MOS, arte educador, um dos pioneiros aqui de Campinas, campeão da batalhadora de 2003. Gostaria de convidar aqui ao palco Ari MOS. Agora ele, representante do Street Breakers, B-Boy desde 1987, gerente esportivo de break da CNBB. Seja bem-vindo, Bispo. Fundador da Radicais Suburbanos, formado em letras, administrador de empresas, professor de inglês, campeão do bote. Seja bem-vindo, Cassiano. Agora eu gostaria de convidar aqui ela, Miguel, desde a época de 90, representante do CNDD, participou do grupo MOS e representante do PS. Miguel, seja bem-vinda, Miguel Lu. E fechando aqui o nosso time, ele que é formado em Educação Física, coach, diretor artístico do Tsunami All Star, representante da cena há mais de 30 anos. Seja bem-vindo, André Rockmaster.
Pessoal, só para que vocês entendam, tá? A dinâmica vão ser algumas perguntas que a gente já pré-selecionou. Cada um dos participantes vão ter 5 minutos para poder responder a uma pergunta e quando a gente chegar ao nosso time de 1h30 aqui, a gente vai abrir mais 30 minutos para vocês, aí na plateia poderem perguntar questões direcionadas diretamente a um deles ou uma pergunta livre que é para qualquer um responda, ok? A primeira pergunta aqui a gente vai abrir. Como eu disse, né, o nosso tema é a profissionalização da cena, do break, no geral, e das danças. E a gente vai começar aqui com o MD. MD, como o evento como o Goma pode promover profissionalismo na cena ao redor do mundo e aqui no Brasil também? All right, I would just say once again, thank you for having me. It's a blessing and an honor to be here. Thank you, Lusa and Goma Festival, for having me, and much love to the Brazilian breaking community for doing what you guys are doing. You are inspiration for the whole world. Então, agradecendo por estar aqui, agradecendo por essa oportunidade, para a Luísa, para o evento Goma, que é um prazer estar aqui com vocês. So hopefully I understood the questions correctly. What Goma Festival can do to build a platform for professional breaking in Brazil? Yeah, correct. So first of all, I'm really happy that Luisa contacted us and we started a collaboration with the Legis Blast and Outbreak Europe, and they were exchanging, experiencing, and working together to build a platform in Brazil. Então ele ficou muito feliz com o primeiro contato que a Luísa teve com eles e juntar o grupo, né, do Outbreak aqui para o Brasil também, que é um jeito de trazer todo mundo junto e começar uma nova parceria. I think this is the beginning of a long journey. Also, I want to give a big shout out to the city of Campinas for supporting this festival. This is really an inspiration, I think, for not only for Brazil, but for the entire world, to see the collaboration between the organization from the breaking community and the city. E também agradecer à Prefeitura de Campinas, né, por essa oportunidade, que vai ser uma oportunidade de um longo caminho, né, de vários anos que está por vir, de trabalhar todo mundo junto. So what I think is very important to do on a national level is exactly what Luisa did, like contact organization with a lot of experience around the world on the international scene, and this is exactly what she did. And like we are happy to share and exchange and hopefully grow this project that started here around the world and just bring more experiences to Goma Festival, more international experience to Goma Festival. Então, para o cenário brasileiro, é o que o Luísa realmente fez, né, de conseguir contatar pessoas assim, de fora do cenário mundial e trazer isso aqui para dentro, para poder realmente ter mais oportunidades, passar novos talentos e poder juntar tudo isso no cenário global. This year I'm the only international guest, but I really hope in the future we're going to have more international guests and we can really spread the information, exchange with the community, because this is what it's all about, exchanging and learning from one another, each one teach one. Esse ano ele é o único convidado internacional, mas ele espera que nos próximos anos, né, tenham mais convidados, né, mais pessoas de fora, porque assim a gente vai juntando essa família, esse grupo, e vai trocando experiências, né, sobre breaking. So once again, congrats and parabéns for the first edition of the Goma Festival, working with us together with Legis Blast over here. E parabéns pela primeira edição do Goma. Agora eu direciono aqui a pergunta para o Ari. A mesma pergunta, só que voltando um pouco lá atrás. Ari, no tempo que você começou lá atrás, qual a importância do Goma hoje para a cidade de Campinas? Som ruim? Bom, primeiramente, 5 minutos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu sou residente da Estação Cultura desde 2005. Já passaram vários eventos aqui. Campinas Street Dance Festival, Bell of the Year e agora o Goma.
Bom, a importância de tudo isso aqui está acontecendo é porque a visibilidade da dança, do breaking, está maior. Veio ficar de um tamanho imenso e quanto mais adeptos, mais pessoas capacitadas, mais pessoas com visão além do alcance. Brincadeira. Mas é isso, a minha contribuição para com Roma é passar para todos uma motivação de que isso pode se tornar uma proporção maior do que já está tomando o break, o cenário do break. E estar aqui com o Bispo, Cássio, Lu, Andrezão e o Eldi aqui no Roma, para mim é uma satisfação. Mas enfim, não vou juntar muitas coisas, porque se eu começar a puxar desde a importância do breaking, de quando eu comecei, de quando veio parar, estar aqui na Estação Cultura foi uma luta muito grande. E ver a estação falhou a palavra, mas ver a estação assim, acolher a nós do break, do hip hop em si é uma satisfação muito grande, porque até então era só uma coisa que a gente ouvia falar. Agora todos sabem, todos veem, todos estão de parabéns aí, porque cada um de nós tem uma história para somar com Roma. E é isso. Agora eu trouxe uma pergunta diretamente ao André Rockmaster. André, com a sua visão, você já tem... Aqui, ó, o microfone, pode pegar uma da Lu aí, emprestado. Com a sua visão que você já tem worldwide, como você vê, qual é o tamanho da importância do Goma acontecer aqui na cidade de Campinas, fora da grande capital, São Paulo? Qual é a importância aqui? O que você acha que isso pode gerar dentro da cidade? Esse tipo de coisa deveria ter sido isso deveria ter acontecido, né? Porque quando a gente centraliza, não importa o que você queira centralizar, você deixa muito no setor. E a gente mora num país que é continental, né? E existem muitas pessoas e muitos formatos de ideias de construção. E quando você consegue desmembrar as coisas que são centralizadas numa megalópole que é São Paulo, que Campinas também é uma megalópole dentro da proporção de uma cidade que é São Paulo, e com grandes artistas que a gente conhece, como esses que estão aqui, os que estão aqui há mais de 20, 25 anos, isso é de suma importância, porque quando a gente consegue ter a construção na conversação, porque o artista de corpo, é óbvio que ele mexe mais o corpo, né? Ele conversa com o corpo, mas falta muito a comunicação verbal. Os próprios dançarinos, não importa de qual tipo de comunidade, tem uma dificuldade tremenda de se comunicar na questão verbal. Então, quando a gente consegue sentar, olhar um no olho do outro, conversar, expor alguma ideia, isso só traz para a comunidade uma extensão daquilo que vai ser melhorado. Então, assim, um evento como esse, ele não tem que ser só em Campinas, né? Ele tem que ser no Brasil inteiro. Porque dessa maneira a comunidade do hip hop no Brasil inteiro é muito gigantesca. E não pode ficar simplesmente somente no Goma. Tem que ter outros Gomas em outras grandes cidades, com pequenas cidades, microcidades, porque é dessa maneira que a comunicação entre nós se expande e aí vai indo uma coisa vai ajudando a outra. É isso. Só os convidados não precisam ficar apegados ao tempo, tá? Vão falando e aí se a gente, qualquer coisa você está aqui para auxiliar nos times, tá? Bispo, agora diretamente a você, pensando aqui, em tudo que foi falado aqui, como que a gente pode pensar em
gerar empregos e trabalhos dentro da cena break a partir de agora, principalmente com o lance olímpico? Excelente pergunta. Bom, aproveito também para agradecer o convite, a oportunidade, a honra de estar aqui com pessoas tão importantes e com pessoas tão importantes. Eu sempre digo que o mais importante não é o que você está fazendo somente, mas como você está fazendo. E o como você está fazendo é que vai dar resultado. E esses resultados que a gente quer até a nível profissional. Este evento, por exemplo, ele reúne profissionais da cultura hip-hop, das culturas urbanas. Alguns profissionais sequer existiam há tempos atrás. Você pensar, por exemplo, num palestrante, quantos anos existe você imaginar um palestrante em culturas, danças urbanas? Isso é recente. Então aqui a gente está ajudando a formar profissões. Quando a gente fala do break a nível olímpico, a gente está falando de um cenário esportivo onde a gente está adentrando, mas onde já existem profissões. Eu fui anunciado, se eu não ouvi errado, como gerente esportivo de break. Gerente esportivo tinha, de break não. Então, quando a gente fala de coordenador de alto rendimento, coordenadora de alto rendimento, agora coordenadora de alto rendimento de break. Então, está se abrindo um mercado que já existia, mas o break está sendo colocado dentro dessas profissões. Outra coisa, nós sempre cuidamos do corpo, cada um de nós cuidamos do corpo. Alguns de nós foram para a educação física, estudaram, mas eu conversei com muita gente que falava, eu queria aplicar isso no break. E consegui aplicar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas hoje a gente já vê centro de treinamento especificamente para break. É inicial, tem alguns, mas já tem. Então, nós estamos numa grande oportunidade. Não me entendam errado. O break sempre foi maravilhoso, sempre foi lindo. A gente sabe o que a gente fazia, mas a gente era gratificado. Então, puxa, patrocinador grande. Às vezes, por exemplo, até agradecer aqui todo esse trabalho governamental, a prefeitura, correto? A prefeitura, a Secretaria de Cultura que está aqui ajudando esse evento. Porque eram os lugares onde a gente conseguia apoio, mas a gente não tinha o selo mais ruim. Hoje, o break nas Olimpíadas não tem desculpa, a não ser o preconceito, para falar que a gente não é de devido respeito grande, enorme. O break, para patrocinadores, ele é fantástico, para a TV é fantástico, para a possibilidade de educação é fantástico, social já era, cultural já era. Então agora a gente tem um selo para dizer algo que a gente já sabia. Tá? Que o break é maravilhoso. E agora, quando vocês forem atrás de um patrocínio, de um apoio na academia, tem relatos de pessoas que hoje foram na academia e conseguiram, hoje não, né? Nos últimos tempos foram na academia e conseguiram que a academia bancasse o treinamento. Ó, pode treinar aqui de graça, porque você está treinando para uma competição esportiva, para uma competição reconhecida. Então, o número de benefícios a nível profissional é grande, a nível cultural, a nível esportivo, a nível social, é enorme, mas isso só vai continuar se a gente dialogar. O Monte falou muito sobre a questão de olho no olho, de articulação. Ele falou muito a questão de intercâmbio, de você trazer pessoas do país e de fora do país para isso. O Ali falou aqui de como isso era e para onde isso foi, de ver essa evolução aqui no mesmo local onde ele já veio treinar e hoje ele vem palestrar. É preciso que isso continue entre nós, aquele acordo nosso de fazer cada vez melhor. No começo que eu falei, não é só o que você faz, é como você faz. E esse evento está sendo feito com grande qualidade. Pode até falar. Agora, no contraponto, Cassiano, eu queria que você falasse por que, acho que na sua época, não gerou, assim, o break ele não ficou profissional. Onde se perdeu? Onde que foi que, assim, aconteceu o erro? Por que naquela época não foi reconhecido como deveria ter sido? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradecer aqui o prazer de estar aqui falando depois de tanto tempo dentro da cultura aí. Não mais praticante, mas sempre igual. É uma pergunta oportuna porque eu vou trazer até um relato, de que na época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, existia uma coisa chamada discriminação, que ainda existe até hoje. Então, algumas vezes eu fui abordado por oficiais, policiais,
dizendo quando nós se encontrávamos no centro de Campinas, para se divertir dançando, fazendo uma roda, para mostrar nossa cultura, dizendo que nós formávamos esse tipo de evento no centro da cidade para que as pessoas se distraíssem e fossem assaltadas. Então, eu se deparei com isso. Eu lembro que fomos ameaçados uma vez por uma pessoa que se disse que era um policial. Nada contra a corporação, tá, pessoal? Não leve isso, mas eu estou relatando o que aconteceu. E fomos expulsos. Trazendo essa história, eu acredito que dentro desse contexto, quando nós falamos de cultura hip hop, quando nós falamos da cultura breaking, a gente não pode esquecer dos outros elementos dentro da cultura. E nós estávamos associados a esses elementos. Nós frequentávamos bailes de rap e lá que nós dançávamos. A maioria dos rappers da cidade aqui, da minha época que eu conheço, eles me conhecem porque eu era dançarino de break dentro do baile. Então nós dançávamos dentro desses bailes. E dentro desses bailes ou das comunidades que nós frequentávamos aqui na cidade de Campinas, nós tínhamos esse apelo de ser reconhecido quando nós tentávamos de alguma forma demonstrar a nossa arte para o restante da população dentro da cidade de Campinas. Então nós tentávamos nos encontrar de alguma forma, trazer para a população que nós fazemos parte de um contexto artístico que merecia ter reconhecimento, mas não foi possível naquela época. Então foram outros tempos, eram tempos mais difíceis, mas a resistência de dar continuidade, de acreditar na cultura, no movimento, principalmente quando a gente fala do contexto break, foi o motivo principal de nós estarmos aqui hoje conversando nesse evento incrível que é o BOM. Muito bem respondido. Antes de eu fazer a minha próxima pergunta, gostaria de agradecer a presença do nosso diretor de cultura, Gabriel Rapazzi. Muito obrigado pela presença. E gostaria agora de direcionar a minha pergunta a Lu. Lu, dentro de tudo que a gente conversou aqui, né? Como você, enquanto mulher preta, como foi para você chegar até hoje na sua construção profissional dentro do break e quais foram as principais dificuldades? Bom, primeiramente, boa tarde, gente. E agradeço, né, a Luísa. Coragem fazer um evento em Campinas, né? Para quem é da nossa época sabe o significado de coragem para fazer evento na nossa cidade, com auxílio principalmente do poder público, né? Projeto que passou no FIC. Para nós mulheres, principalmente, né, a gente estava falando sobre isso ontem, né? Uma mulher fazendo eventos. Será que sabe? Eu ouvi muito disso, né? Eu jogava vôlei profissionalmente quando eu comecei, né? Eu sempre tive e tenho muito disso. Se eu quero estar aqui, eu vou estar. Quero ver para minha fome, então eu indico onde vende marmitex, mas eu não saio. Sempre fui assim, sou você, né? Enquanto eu me identificar como ser humano, mas eu via muito isso. Talvez por ser alta, por ter esse porte de chegar e falar o que eu penso e sair quando eu acho que não vai agregar em nada, de estar sempre ajudando, independente de quem seja ou do local. Nunca passei por isso diretamente, mas eu já ouvi muito, principalmente nas Big Girls. Quando eu comecei a dançar, não tinha 16 Big Girls no país. 16 Big Girls competindo, 16 Big Girls que dançavam. Break não tinha 16 no país inteiro, gente, que estava ali. Então a gente ia para os eventos, quando eu ganhava o campeonato era 31 b-boys e uma menina. Quando eu rachava com a Bibi em dupla, era 31 duplas de b-boys e 2 meninas. A gente tinha nem nome. Eu tenho vários troféus de melhor b-boy. Sabe? Eu não criticava o MC, porque não tinha o lado feminino. E aí eu comecei a perceber que não tinha na cultura hip hop, não era só no break. Eu cheguei em eventos, né? Não digo aqui em Campinas, mas eu cheguei em eventos de olhar para o lado, gente, só tinha eu e a Bibi de mulheres no evento. E quando eu digo mulheres, não eram big girls, de mulheres. Não tinha esposa de ninguém, não tinha criança mulher, só estava eu e a Bibi.
E o evento estava lotado, sabe? E aí a gente começou a sentir isso. Poxa, cadê as mulheres? Sabe? Chegava um evento de rap, as meninas eram back vocal. A voz muito melhor do que o cantor principal, tá? Mas era um back vocal. DJ mulher, eu vim conhecer recentemente, não tinha. Se tinha, eu não conhecia, porque não tocava nos eventos. Né? A primeira que a gente veio conhecer é a Lica. Depois a gente descobriu que tinham outras, porque elas não eram chamadas. Né? Era chamada para tocar em baladinha. Mas eventos da cultura hip hop mesmo, até hoje. Você vê no cenário olímpico, até hoje, eu vi tocando uma mulher. Tá? Na França, uma DJ. Só tem uma no mundo, gente. Quantos países existem no mundo? Só tem uma. A gente vai em eventos como júri, não tem mulheres. Mas não tem mulheres porque não existe ou não tem porque não abre esse caminho. Então eu vejo muito essa questão de falar, né, a mulher não precisa ser qualquer mulher também. Se não tiver uma mulher capacitada, para mim eu prefiro que não tenha. Mas essa questão de muita fala e pouca ação. E eu senti muito isso, tá? Precisa ter mulher, precisa ter. Aí chamava a gente só para tirar foto. E depois era um evento para as mulheres. Quem produzia? Eram os homens. E as pessoas falando o que a gente precisava. Eu não posso falar o que o homem precisa, eu não sou homem. Então eu nunca aceitei, eu não aceito, eu nunca vou aceitar alguém falar o que a mulher precisa, a não ser que seja uma mulher. Caso contrário, não. Então essa existe ainda até hoje. Hoje, nesse cenário da cultura, tem muitas mulheres, mas quando você vai colocar entre homens e mulheres, é como se fosse 90 a 10%. Eu comecei em 96 para 97. A gente está em 2003. Ainda continua 90 a 10%. Tá? Isso em tudo. Tá? Só que quando você olha na produção dos eventos, é a mulher que está fazendo tudo. Porque a gente consegue fazer 10, 15, 30 coisas ao mesmo tempo e ainda cuidar do filho, estudar, limpar a casa e tratar bem as pessoas. Então eu sinto isso ainda, né? O breaking foi para as Olimpíadas, mas a gente continua, a cultura hip hop é preconceito, sofre essa marginalidade. O breaking ainda sofre, mas além da gente, eu sou mulher preta da periferia e da cultura hip hop, então eu sofro 4 vezes mais. Tá? Porque além de ser mulher é preta, além de ser preta é pobre, além de ser pobre, da onde pobre é a cultura hip hop. Sabe? Então, assim, eu sinto isso desde que eu entrei. Os olhares, ninguém chegou a falar para mim, mas os olhares. Chegar no COB no evento de mulheres e só tá eu, de preta. Não, mas o diálogo não era sobre racismo, e aí brancos falando sobre racismo, sabe? Então, chega num evento, a fala da Big Girl. Aí quem tá falando são homens, oportunidades. Tá? A gente não tinha mulheres palestrantes, é muito difícil. Eu sempre sou chamada para ir em vários lugares. Eu falei, poxa, não sou só eu. Não tem só eu no Brasil, tem várias outras, eu indico. E muitos eu não aceitei, porque não tinha tempo. E aí indiquei outras mulheres e colocaram homens no lugar. Sabe? Então isso eu sinto muito até hoje. Né? Então acho que falta não é mais o falar, é o fazer. Fazer acontecer. É isso. Volto aqui agora a perguntar ao Emedir. Emedir, pensando aqui agora no cenário olímpico, o quanto isso pode beneficiar a cena, quantos empregos tem gerado e como isso vai melhorar a percepção do jovem ao entorno do mundo? So the question is how the Olympics gonna help new generation of breaking to understand breaking better. Yeah. Well, this is really up to the national federation to what extent they trying to educate the culture, and if the national dance sport federation are working closely with the breaking community. Então tem a Federação Nacional de Break que vai estar trabalhando também com as pessoas mais jovens para trazer isso para o público jovem. Yeah, because Olympic Games is, international
organization, International Olympic Committee, but at the end of the day, it's really up to the countries and the national federation how they work with the breaking community. E eles vão ter o time olímpico, né, que vai estar fazendo parte disso, mas também vai depender de cada país e suas federações, de como que eles vão trazer isso para o público deles. In some countries, it's working good, in some not so good. But I think, from my perspective, at least in Brazil, having people like Bispo or Lu involved is really important. E em alguns países, nessas comunidades, nessas federações, funcionam e outros nem tanto. Por exemplo, aqui está vendo que isso já está funcionando com várias pessoas como você que estão no time, esses eventos fazendo parte. Então já é um diferencial. So it's really important that these national federations work closely with the breaking community and understand what is needed for the new generation to learn not only about the physical skills, but also about mental skills and preparations and educating themselves about the culture of hip-hop. Então é importante que as federações trabalhem junto, né, com os eventos, para poder também entender melhor como que é essa parte, não só de pensamento, a parte física, né, de tudo que é envolvido dentro do break. Also, I'm part of the core group with the BDSF, and we're trying to make the situations in each country better. We're trying to connect the breaking community in each country with the national federation to have a better relationship. E eles tentam sempre trazer junto, né, fazer com que as comunidades de breaking conversem melhor, tenham um melhor posicionamento com a federação também, eles fiquem mais unidos. Yeah, there is a long way to go because, as I said, in some countries it's not working that well, but we are always here and people can always reach us and contact us if they need any help in their country. E como ele falou, infelizmente, alguns países ainda não fazem isso e eles sempre estão com as portas abertas, então se precisarem, eles estão sempre aqui para poder conversar e falar com essas comunidades. And so what is important, for example, in Brazil, that the CNBB should organize the camps, not only for the national team, but maybe for more Bibos and Bigos, and bring the international guests to educate the youth, the right individuals who can really teach the kids not only the physical skills, but also, as I said, the history and whatever is important in the hip-hop culture. E também organizar não só mais eventos, mas também alguns nós vemos que o breaking não é só pessoas dançando e girando no meio do palco, e cada movimento, cada dança conta uma história, tem uma história por trás disso. Então acho que é pra gente também puxar isso melhor, puxar essa mensagem pro público em geral. So, for example, it's about educating the general public. For example, one of the suggestions that I have is to create like a documentary series talking to the right people, so they explain what this culture is about, so the general public can actually understand what this culture is about. E uma das ideias que eu tenho também para puxar isso é fazer um documentário onde conta um pouco mais da história e como que cada coisa funciona dentro do break, para que o público em geral entenda mais de como que isso funciona. Or, for example, also if there is an interview of the national TV, let's say, with somebody from the breaking community or from the national federation, we need to make sure that the right people go for the interview and answer the question, because this happened. I can translate this and I continue. No entanto, eu estou falando que se tivesse um documentário com as pessoas, é importante que a pessoa certa da federação, ou até mesmo de uma pessoa que fez parte de um time olímpico, que as pessoas certas estejam lá para fazer a entrevista, para que o público em geral entenda. Because, for example, this happened when breaking was introduced or confirmed for Paris 2024. In each country, the national teams did interview with B-boys or B-girls, and some guys just were not ready. They had no idea what to say, and so it's about us as a community to really push forward and make sure that we represent our community right in front of the media, big media, and educating the general public. Quando o break foi aceito, para fazer parte das Olimpíadas de Paris, muitos b-boys e b-girls foram fazer entrevistas, mas infelizmente eles não sabiam muito como falar e passar muita informação. Então essa é uma das coisas importantes, você ter pessoas assim, mais específicas para falar e puxar essa mensagem para o público. Also, another good alternative would be
events like Goma Festival, for example, to attract general public to come to conferences like this, to come to see the competition, to see the ciphers, to see the party, like to experience this culture. This is not only about head spinning or freezes, but this is way deeper. And once the general public is gonna see what we're all about, they're all gonna fall in love with it. E também outro jeito é igual a gente está fazendo aqui hoje, né? Eventos como o Goma, de trazer o público em geral, né? Para eles fazerem parte e ver que o break não é só a dança, né? Mas também tem muitas outras coisas. Então o público estar junto em conferências como essa, numa festa, ver a dança em si, para poder fazer entender melhor esse mundo. Yeah, but again, breaking is an international phenomenon. It's a part of the hip hop culture, and again, it's each one, so we can learn from each other. Something can work in one country, can work in another, but I hope like we all can share together because hip hop is really about sharing. As I mentioned before, like we're always open to to help anybody. So with any questions or any suggestions, and this is really important to unite as a world of hip hop. E também, às vezes, uma coisa que funciona num país talvez não funcione em outro, mas a gente está sempre disposto a conversar e tentar novas ideias, e sempre comunicação, estando juntos, né? Então, com isso, fazer o hip hop crescer. Agora, já ainda meio que pegando essa questão, eu gostaria agora de perguntar diretamente ao Bispo. Bispo, hoje, com a entidade do CDDD, quais são as principais dificuldades e como a gente consegue se aproximar cada vez mais do público do break quanto entidade? Bom, primeiro eu queria agradecer as palavras do MJ. MJ, thank you. Eu falo inglês, very much. Por ter citado o CNBB, né, que a confederação mudou para a confederação, gente, atualizando vocês, cerca de alguns dias, Confederação Nacional de Dança Esportiva agora. Agradecer o trabalho que tem sido feito pela WDSE, World Dance Sport Federation, e pedir para vocês que tem certos momentos na história que é o momento da gente fazer parte. Quando o break foi aceito nas Olimpíadas, eu já fiz essa mesma fala em algumas lives, não houve, antes de ser aceito, uma passeata do break em prol do break nas Olimpíadas. Ninguém parou a Avenida Paulista. Nos Estados Unidos não houve uma manifestação, não houve acontecimento online, não houve um pedido da comunidade nacional e internacional do break para isso. Há alguns dias, o MD e algumas outras pessoas do Core Group, como o Max também, o grupo principal da WSE, começaram uma campanha que é pelo break em 2028 nos Estados Unidos. Então eu pedi para vocês, ajudem a gente, ajudem o break, ajudem as danças urbanas, ajudem as danças. Pega esse print que está com ele ou está no site do CNBB e copiem, ou melhor, eu sempre me enrosco nas palavras, compartilhem, marquem as instituições que estão citadas lá, porque vai ser muito importante para nós, porque essa conquista, caso a gente consiga, vai ser a primeira vez que o break luta para essa conquista, porque até então a luta era para que uma dança estivesse lá. E no meio dessa dança, o break foi escolhido. Tá? Então, agora, falando sobre dificuldade, primeiro eu queria falar que é um privilégio. É um privilégio. Em alguns momentos vocês viram eu e a Lu, a gente reclamar muito do excesso de trabalho, do excesso de dificuldade, de às vezes ali não está tão unido, aqui tem uma dor de cabeça. É um privilégio, é fazer parte da história. Todos nós fazemos parte dessa mesma história, que é você ver um reconhecimento, que eu acho até que a gente ia conseguir de um jeito ou de outro, né, pelo merecimento dessa dança, dessa cultura da qual ela faz parte. Mas existe o privilégio de você contar essa história da primeira reunião com o Comitê Olímpico Brasileiro, da primeira seleção brasileira de break, da negociação com marca, de você conseguir apoio de marcas fortes, como a gente está com o Spotify aqui. Então, primeiramente, é um privilégio sim. Puxa, como a Lu relata, é verdade. A gente vai subindo no COB e a gente vai para lugares onde primeiro a cor da pele começa a clarear, o cabelo começa a encurtar, as mulheres somem, começa realmente a não ter mais negros, não ter mais mulheres. E a coisa mais comum de nós é participar de reunião e ver que o único ocupando o cargo de diretoria técnica sou eu ou a Lu. E as outras modalidades não têm. Isso não é só com a gente, então são todas as modalidades.
Por isso que eu falo que é um privilégio. Onde está a dificuldade? A dificuldade é social, primeiramente. Eu acredito que existe um ensinar a dar errado. Basicamente é isso. Se todo mundo que é pobre e tiver uma dificuldade, entendendo a força que tem dentro de uma democracia, de exigir o que quer, e a partir de sua exigência ele vai conseguir o que quer, ficaria muito difícil para um grupo pequeno de pessoas que manipula tudo isso. A dificuldade é social, é entender que às vezes o prêmio já está ali, ele já é nosso. E agora o que a gente precisa fazer é decidir de forma coletiva qual é a melhor forma de utilizar esse prêmio. E às vezes a gente fica preocupado em quem vai ganhar esse prêmio. Ele já é nosso. Entender a diferença? Nós precisamos sentar e decidir de que forma ele vai ser feito. Quando você começa a entender como acontecem as instituições, existe esse entendimento de entender que uma confederação e uma federação, no modelo novo da Lei 18A, da Lei Pelé, é porque ela sempre repete isso, entendeu? Então, o modelo novo, ele diz que é uma instituição que tem que ser democrática. Então, não existe mais um presidente vitalício. Sabe aquela coisa do presidente estar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Não, acabou. Tem que ter eleições. Ah, mas pode ter um grupo político. Sim, pode. Mas é por isso que vocês podem formar outro grupo político. Através da ferramenta democrática, dentro de uma confederação e dentro de uma federação, agora vocês podem fazer parte desse processo. Então, uma vez filiado, obviamente, quem quiser fazer parte desse recorte esportivo, né, existe a possibilidade de que vocês, a realidade de vocês ditarem como vão ser esse novo rumo, através das federações ligadas à instituição também, e através de uma coisa muito poderosa, que talvez o pessoal não tenha percebido o valor. Sem os competidores de boys e de girls, não tem Olimpíada. Vocês querem que tudo pare? Todo mundo cruza o braço. Não tem jeito. Isso em qualquer modalidade, não é só na nossa não. Entendeu? Às vezes eu vejo até dizer aqui que dificuldade que a gente precisa de uma comissão de atletas codificada. E o Tiaguinho está aqui, ó. Dá uma salva de palmas para ele, porque ele carrega essa cruz e está presidindo a comissão de atletas. É cruz porque o outro presidente já saiu. Mas saiu, não vou tacar pedra não, porque é difícil, gente. Imagina você não receber valor nenhum. E isso é a dificuldade que você entrou, não receber valor nenhum, e você está ali numa função que vai ser cobrada e que politicamente é muito forte, ou seja, tem muito interesse em relação a ela. Esse entendimento de todo mundo, de que é necessário dialogar em qual caminho que vai estar, é o mais difícil. E aí eu vou pegar um outro, que aí já é consequência, mas é a questão de recurso mesmo. Hoje a gente tem o COB, através da lei Aguinaldo, separa fundos para a instituição. Como nós somos a modalidade mais nova, nós temos um valor mais baixo. Como nós nunca fomos à Olimpíada, então o valor é mais baixo ainda, tá, em relação a todos os outros. Então é muito difícil fazer o trabalho nacional inteiro. As federações, a confederação faz o trabalho nacional, a federação faria o trabalho estadual. Então, a questão de recursos, nós temos uma ajuda, mas ele é muito aquém do que precisa. Então, em relação ao poder público, sempre fica aquele apelo para ajuda maior, em relação a marcas, patrocinadores, apoiadores. E, na minha visão, o esporte, ele é só um recorte. Assim como existe um recorte social, assim como nós somos uma cultura e somos uma dança. Então, quando a gente vê isso acontecendo aqui, eu volto a elogiar o evento, volto a elogiar a administração pública, porque aqui é um lugar onde a gente tem dificuldade, mas é onde a gente também pode ter muita abertura, que é que o poder público realmente ajude, com centro de treinamento, com bolsas atletas municipais, para o pessoal também, e não existe na minha cabeça essa divisão, são recortes dentro de tudo que a gente é. É isso. Direcionar agora a pergunta ao André Rockmaster. André, agora você fora de instituição, como um educador físico e um coach, quais as principais falhas? Como você acha que poderia ser mais inclusivo? Primeiro, para mim não tem falha, porque a construção, ela, de qualquer coisa que você faz em relação a se o nome é coach, se é inglês, se é treinador, você vai desenvolver algo específico em grupo ou aquela pessoa individualmente, e é um processo. Acho que quando a gente fala de erro, não existe erro.
existe processo. A gente precisa ressignificar muitas coisas nesse sentido. Porque como esse tipo de dança, punch breaking, é uma dança que se constrói de maneira do tete a tete, de ganhar e perder, isso também acaba interferindo em outras construções, principalmente como essas, de pessoas que, como nós, como vocês, que começam a estudar de alguma maneira algo que possa trazer um benefício para aquele dançarino, esportista ou atleta, não importa qual que é o nome, mas tudo isso é um processo. E é muito natural que esse tipo de pensamento, ele venha agora, porque é uma questão esportiva. Mas, na verdade, isso já acontece há muitos anos no mundo inteiro. Eu já faço isso há mais de 25 anos. Né? Esse termo coach é um nome em inglês para dar um impacto, para ficar bonito. Mas a gente faz isso condicionar na Austrália desde 2002. Nós estamos em 2023, né? Isso aí. Já estamos com mais de 20 anos. Então, assim, é um processo que a gente precisa observar e outras pessoas fizeram de uma outra maneira. Talvez a gente teve sucesso internacional que o brasileiro enxerga quando alguém lá fora faz esse tipo de trabalho, que é importante, mas uma coisa também importante que a gente precisa, como coach, falando para todos nós que é envolvido com isso, a gente precisa, uma vez por todas, bastante na questão geológica. As coisas acontecem na Europa, você precisa atravessar o oceano para estar num lugar que as pessoas te veem, que tem a visibilidade. Eu acho que hoje essa mentalidade precisa mudar. A gente tem que começar a olhar aqui para dentro. Você vê muitos b-boys que estão se mudando para a Europa. Óbvio, isso é livre. As pessoas têm que ir para onde elas quiserem. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, que a força está dentro da construção nossa interna. A gente constrói internamente para exportar, não exportar para importar. Então, assim, que vocês que estão vindo, que já têm uma certa experiência, não importa quanto tempo de experiência, começar a desenvolver esses aspectos dos trabalhos. E isso a gente vai estudando, como educador físico, como um psicólogo, a questão emocional no artista que está pegando mais. Hoje muitas pessoas são incrivelmente, fisicamente, diferenciadamente incríveis, mas quando estão na atmosfera da competição, a gente fala no termo do futebol, treine. Por que treine? Porque não tem trabalho atmosférico para essa pessoa, quando chegar naquele determinado momento, se sentir a vontade como se estivesse dentro da sua quarto, do seu quarto. Né? Então, isso é uma coisa muito longa. Eu joguei algumas palavras aqui, mas assim, isso já existe há muito tempo. Acho que mais pessoas precisam estar inseridas nisso, estudando, pedindo ajuda às pessoas que estão à frente, que têm alguma boa experiência, não ter vergonha, não ter orgulho. Achar que essa cultura nossa é uma cultura extremamente orgulhosa. E é muito bom quando dança. Acho que o orgulho de quando dança é fantástico. Acho que quando constrói um excesso de orgulho, ele só atrapalha. Acho que tem que ter essa coisa essa naturalidade de conversar e vice-versa, esse tete a tete. Acho que esse é um dos pensamentos sobre esse assunto que você colocou pra gente aí. Obrigado. Boa. Agora a pergunta vai direcionada ao Cassião. Cassião, agora pensando em você, vendo hoje o break nas Olimpíadas, como você vê essa questão? Como você acha que isso vai ser positivo para a cena? E como você acha que você também poderia ser incluído dentro desse cenário? No começo, assim, eu tive um pouquinho de rejeição em relação a isso daí. Não vou ser hipócrita nesse sentido, porque da minha época, né, alguns vão lembrar, né, o pessoal falava os pés de barro, fiz parte dessa época dos pés de barro. A gente era meio durão com certas coisas, a gente tinha a cabeça muito fechada, a mente muito fechada, e a gente não olhava as coisas de uma forma mais ampla. Hoje em dia, a minha opinião em relação a isso, né, desde então, é que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para jovens em relação a tudo, em relação à estrutura, em relação a apoio, em relação a aprender uma nova língua, a ter oportunidade de conhecer outros lugares, outros países, outras pessoas, tanto no sentido local, igual o André
reforçou, quanto no sentido internacional. Eu vejo essa perspectiva de uma forma positiva. Claro que nós temos que também entender que o break, com o recorte cultura hip hop, ele é além disso, muito além disso. É muito além disso. Mas eu acredito, dentro dessa minha fala aqui nesse momento, que é oportuno tanto para os jovens que estão chegando, quanto para aqueles que estão na cena, e quanto para nós que já vivenciamos o hip hop de uma forma sofrida, como o bispo até colocou, que ainda recebe essa carga de sofrimento, como a Lu colocou também na questão do posicionamento das mulheres dentro da cultura. Então tem vários aspectos ainda que precisam ser reparados para que essa questão do que eu trato como positivo seja positiva amplamente, não somente num cenário fechado, mas num cenário mais amplo. Obrigado. Agora, Lu, você, quanto treinadora, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como a gente pode formar novos atletas de alta performance. Como isso a gente pode trazer, vamos dizer assim, como o André falou, né? A gente olha muito lá fora, né? Lá fora a gente já tem muitos centros de treinamentos, a gente assiste a galera já, treinando, principalmente quando a gente vê propriamente vou aqui falar sobre a marca, né? A Red Bull, eles estão criando um centro próprio para poder formar os atletas deles. Como a gente poderia pensar nessa formação aqui dentro do Brasil? Como a gente poderia criar novas potências? Sim. Reforçando o que o André falou, é uma das coisas que eu sempre falo, né? Mas essa questão eu vi o André fazendo lá atrás. E todo mundo chamou de louco, e agora todo mundo quer ser. Quando a gente falava, né, poxa, vamos se formar em alguma coisa, vamos estudar. E aí apareceu essa questão, poxa, todo mundo quer fazer educação física. Muitos fizeram, porque na época era mais barato, né? A gente não tinha condição de estudar, de fazer uma faculdade, nem nos víamos, né? A gente na época, né, Cassião, Andrezão, a gente não se via como advogado, a gente não se via como, era aquém, médico, nem pensar, não vão me aceitar, né? Então a gente fazia isso. Hoje está sendo muito válido, porque, mas precisa ter o CREF para educador físico, sim, né? Eu acredito que aqui, como eu, o seu CREF nunca foi usado para você na parte da dança, entende? Então, assim, como jogar isso? Mas como você discutir com um preparador físico ou com um fisiologista sobre essa questão? O que eu preciso de um atleta? Aí ele vai falar, vai aparecer aquele ponto de interrogação como grego. O que é isso? Né? Então, essas questões, esses termos técnicos, essa terminologia, né, que agora vem, esse recorte esportivo veio nos reforçar, né, de ter essa preparação. Aí a gente vai preparar o B-Boy e o B-Girl. B-Boy e B-Girl, que a gente sabe, as novas gerações, né, elas sempre vêm de uma crew. Se você não nasce naquela crew, mas é aquela crew que te ensinou. Então você aprende, eu acredito que são raros, tá? Acho que o Flash não está aqui, né? Na sessão do Flash, eu não conheci ninguém que aprendeu dança break sozinho, porque só tinha ali na cidade. Mas são raros, mas tem. Sempre a gente aprendeu com a crew, a gente aprendeu vendo uma crew, a gente formou uma crew ou entrou para uma crew. Né? E agora, como você formar um B-Boy e B-Girl atleta? Essa foi a minha preocupação no início. Eu venho do esporte, poxa, a gente já é marginalizado na cultura, agora a gente vai ser marginalizado no esporte, que é olímpico, ele é branco, elitista e conservador. Como preparar um atleta? Qual vai ser o conhecimento, a formação daquele atleta, daquela atleta que vai ganhar uma Olimpíada? Será que vai ser B-Boy ou B-Girl ou um executora de movimentos de break? E a gente sabe que hoje tem. Nem todo campeão ou campeã do mundo é B-Boy ou B-Girl. Tá? Saber dançar break não te faz um B-Boy ou uma B-Girl. Aí também ser B-Boy ou B-Girl não te faz da cultura hip hop. É muito além. E como preparar um B-Boy? Como preparar uma B-Girl? Como preparar o corpo? E agora, como você preparar para uma pessoa? Eu demorei quase 4 anos, 5, sei lá, para aprender uma volta de flare. Você tem um mês para fazer uma criança fazer um hard track. Para os dois lados, 2 meses. Só que nisso você está... Como que eu vou preparar um atleta, sendo que um atleta, eu mesmo no vôlei, eu corria 7 km.
Você coloca um b-boy para correr 1 km, no outro dia você perdeu o b-boy o mês inteiro, até se recuperar. Então, assim, esse meio esporte, o atleta ele treina 8, 9 horas por dia, ele vai treinar 2 horas de break, o resto é só o físico. Então, como que você vai ensinar movimentos? Então, a gente precisa disso, não só no Brasil, na América Latina. Como que você ensina aquele movimento, tá, para uma criança, que aqui no Brasil, lá fora, a criança de 4 anos faz um giro de mão. 1990, 2000, aqui a criança de 4 anos está aprendendo a andar. Sabe, você vê uma criança lá fora fazendo top rock com muito mais musicalidade que a gente. Meu sobrinho está aprendendo a andar agora. Sabe? Então, como que você vai ensinar isso para um b-boy e b-girl para que ele vire um atleta sem se lesionar? Eu não tenho 1 ano para ensinar a fazer um punho de base. Entendeu? Você tem 1 semana. Ensinar com a técnica sem machucar e sem perder. A gente sabe que se a gente para fazer power move, a gente não dança. Se a gente para treinar top rock, footwork e freeze, a gente não consegue aprender o power move. E aí, depois de aprender, você tem que juntar tudo. E aí tem os critérios ainda. Isso é fácil. Você consegue ler os critérios e saber como você pontuar. Mas como usar a sua dança? Como ter uma variedade, e não variação de movimentos, mas uma variedade, tá, de movimentos para que você consiga pontuar em todos os critérios. E para isso você precisa aprender mais. Só que enquanto você está aprendendo, você está competindo. E você não tem mais 1 ano, 2, 10 anos para você aprender aquilo. O campeonato é o mês que vem. Você competiu esse mês. O mês que vem você tem que aprender coisas novas. Senão vai chegar um momento que você vai estagnar. E é onde a gente está vendo hoje muitos atletas no mundo ficando para trás. Que a gente achava que era potência 5 anos atrás e agora não é mais. Por quê? Não tem mais tempo. Porque no meio disso você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que ir para eventos. Então, assim, é uma construção e vai demorar um pouquinho, tá? Para que a gente traga isso para o Brasil de uma forma rápida e realmente fazer b-boys e b-girls virarem atletas de break. Boa, muito bem. Agora eu direciono aqui para você, Ari, já no contraponto, né? Pensando agora você fora de entidade, né? Como que a gente consegue formar novos, assim, artistas de break, aí dentro como cultura? Como a gente consegue ampliar para fora do cenário olímpico? Porque o cenário olímpico é muito bom, mas ainda assim a cultura vai estar viva. E como é que a gente vai conseguir manter ela daqui para frente? Vou fazer um retrocesso então, vamos lá para trás. 2000, quando eu realmente fui inserido na cultura hip hop como b-boy, até então eu não sabia que eu era b-boy, eu dançava break. Então o que acontecia há 20 anos, mais de 20 anos atrás? Existiam pessoas que faziam aqueles pequenos eventos de hip hop, que tinha rap e rap. E os caras que ficavam ali limpando o chão. Ou, né, por aí vai. Eles vão trabalhar na construção. Aqueles pequenos eventos que a gente ia de bairro em bairro, depois que foi acontecendo em outras cidades, porque até então eu achava que só tinha no meu bairro lá, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu ia, sabe, tá tendo um evento de rap. Lá estava eu rodando, pulando, e eram os caras que faziam a parada toda. Não só eu, como vários outros. E iam acontecendo. E a partir daí você vai se tornando conhecido como aquele cara que dança e roda e pula. Aí acontece um, acontece outro, acontece mais um e você vai indo. Você vai trilhando. Vamos resumir tudo, senão tem muita coisa. Eu até conversei com o Cássio sobre esse lance bem lá atrás, que foram aqueles pequenos eventos que você foi, que fez ser o que você é hoje dentro da dança, como b-boy. Porque às vezes você fala assim, eu não vou em evento X, em evento Y,
Mas lembra do teu começo lá atrás? Você ia lá, dançava na rua de terra. Não tinha nada ali. Você ia lá, colocava um papelão. Não tinha som, você arrumava um 3 em 1. E assim vamos construindo, né? Lá e você foi, a partir daquele evento que você foi, por valorizar o que você fazia no seu bairro, você foi para outro bairro. E a partir desse bairro aí, vieram mais pessoas querendo fazer o que você faz. Porque você estava valorizando aquilo que é divertido, legal, e o lance todo que foi se construindo. Então aí você passa do seu bairro, vai para outro bairro, do outro bairro você vai para outra cidade, da outra cidade você vai para outro país. E vamos aí, né? Valinhos, Indaiatuba, Ribeirão Preto, Vinhedo, isso. E entre certas e tal. E eu vou trazer isso para mim. Em 2002, minha vontade era tão grande de participar de um campeonato chamado Batalha Final, que até então a gente só via, assistia da plateia para o palco. E um dia eu sugeri para a Lu, para o Rai, para o Kiko, que a gente podia estar lá também, certo? Estar no palco. E eu fui trabalhando a mente de cada um aqui no Paço Municipal da Prefeitura, que a gente ficou desde 96, acho que o China está aí, 96 até 2004. Então foram se construindo artistas, até então, que tinha o Cássio, que era do Radicais Suburbanos, que só rodava, né? Rodava, pulava, mas era b-boy. Tava ali. E eu louco para fazer igual os caras da fita, que eu tinha um VHS Battle of the Year 97 e tinha o Dance Field, que eu vi pela primeira vez o House do Bobcat não, o Brooklyn Terry, que então não era o Terry Brooks Wright. E aí eu fui trabalhando na cabeça de cada um, sabe? Essa minha construção para a gente chegar até onde você fez a pergunta. E aí eu fui lançando essa ideia. Um dia a gente vai estar lá no palco. Um dia a gente vai estar lá. Isso em 2002. Eu construí o Moss Men of Style. Mas tinha as Big Girl. Tinha a Lu, tinha a Bibi, tinha a Sara, tinha a Roberta, e entre outras Big Girls. Aí a gente foi construindo. E o pessoal do interior tem um suburbano, tinha o Suburban Breaker que a gente viu em 99 na batalha final. Eu falei, esses caras tá aí do interior, a gente pode estar também. E aí a gente viu a New Style de Ribeirão Preto, que até o Pelezinho fazia Ribeirão Preto. Rio Preto, perdão, cara. Aí depois a gente viu a Battle of the Year 2000, que o Supersonic B-Boys foi lá, da Alemanha, exatamente, é isso aí. Vamos 99, isso. Aí eu falei assim, se a gente foi na batalha final em 2002, que até o Storm estava lá, e entre os dois, a gente foi construindo tudo. E eu lançando na cabeça dos caras assim, se eles podem, a gente também pode. Se eles dançam footwork, top rock, footwork, freeze, a gente pode. E aí eu acredito que é assim, sabe? Você tem uma ideia, e se aquela ideia for boa no coletivo, ela é bastante construtiva. E dentro do breaking, sabendo a importância nossa do interior aqui, estando lá em São Paulo, representando aqui os caipiras na época, não, o que esses caras estão fazendo aqui em São Paulo? Aí depois, entre 2004, ainda o bispo aqui, mas vamos estar na batalha final. Aí eu aprendi em 2001, que eu fazia parte de um projeto chamado Dança
dança com integração social do Balé Estágio. E lá eu fazia aula com o Frank, com o Andrezinho, entre outros lá que davam aulas. E aí eu aprendi a dar aula. E aí eu fui ensinando o pessoal daqui. Eu trazia informação de lá para cá, VHS para cá. Aí depois eu passei a ver o VHS daqui e eu vendi para lá. E assim eu fui, eu critiquei muita gente. Não falei mal, criticava muito a postura de alguns, mas só que as coisas aconteciam, certo? Era dificultoso para a gente naquela época, né? Eu nunca achei que eu ia chegar até os 40 anos e mais de 40 dançando. Agora eu não treino mais break, eu treino house. Mas enfim, minha contribuição dentro do breaking, eu acredito que foi isso, foi ensinar, ter paciência. Chamei alguns de burro, né? Peço perdão. Mas isso era porque você queria que as coisas acontecessem. E o querer que as coisas acontecessem, às vezes a gente traz palavras que às vezes machuca. As pessoas tem pessoas, a gente fala de ego, né? Tem pessoas que falam, eu sou foda. Não, antes de você ser foda, teve um coletivo todo ali que fez você ser foda. Aí depois quando eu reconheci isso, aí sim eu entendi o verdadeiro sentido do hip hop, do breaking e a importância do bomba que está tendo agora, entendeu? Eu queria muito falar isso para todo mundo e obrigado por ouvirem e entenderem, porque certa postura nossa lá atrás era porque a gente queria que as coisas acontecessem e estão acontecendo. E o legal é que, tipo assim, a gente vai errando, mas só que a gente vai permanecendo. E aí a gente vê as coisas acontecendo, a gente fica muito feliz e é isso aí. Let's go, bora Bill. E faltou falar que a gente ganhou. A gente ganhou a batalha final de 2003, porque ele fez a gente acreditar. Então, mais uma salva de palmas. Eu gostaria só também de agregar aqui o que você falou, porque isso é muito verdadeiro, né? Quanta semente a gente planta, né? E aí depois a gente às vezes nem sabe que aquela semente floresceu. E muitas pessoas, né, foram lá até o podcast e elas falaram justamente sobre o Ari e quanto você foi importante na vida delas, toda a formação artística. Então, aqui em nome dessas pessoas, obrigado pela sua contribuição. Para fechar aqui as minhas perguntas, vou direcionar a última pergunta ao MD e depois a gente vai abrir para vocês poderem perguntar para qualquer um deles também, tá bom? MD, a gente vê lá fora um movimento onde diversos artistas do mundo vão até eventos da Europa, se reúnem para participar desses eventos e eles querem muito estar nesses eventos, inclusive a gente do Brasil. Pode falar isso por enquanto para ele, para você não se perder? Agora, como a gente poderia criar eventos potentes da mesma igualdade aqui dentro do Brasil, para que a gente consiga atrair pessoas de todo mundo para poder competir e participarem de eventos assim como eles querem competir lá na Europa? Yeah, great question. Actually, I think what really helped us in Europe, for example, Outbreak Europe and IB Alta Summer Jam before, was the collaboration between the biggest organizers. Então, o que ajudou muito, né, os eventos, o Outbreak e IB and Alta Summer. IB and Alta Summer is the collaboration between all of them. So I had this idea when I was in Chile and Surf Breakers Jam 1 year ago, that Latin America is really missing this collaboration between, let's say, 3 big events. And I suggested back then already that it would be nice if Latin America events have, let's say, 3 big events back to back, like one weekend, let's say Chile, another weekend Brazil, another weekend Colombia, and if this would happen, let's say January, February, when it's winter in Europe, everybody from Europe would come here, you know? Então, o que ele viu também, o que ele percebeu que ano passado, quando ele foi para o Chile, é essa falta de cooperação de ter vários eventos grandes acontecendo ao mesmo tempo. Então, que nem, por exemplo, você poderia ter 3 eventos acontecendo
direto, né? Uma semana um evento grande no Brasil, uma semana um evento grande no Chile, uma semana um evento grande acontecendo na Argentina. E, por exemplo, você pode pegar um período de tempo que na Europa vai estar no inverno, por exemplo, janeiro aqui no Brasil. Então você teve os eventos na Europa e agora você consegue trazer eventos para o Brasil que também vão estar acontecendo. Because it's very hard for one organizer to do the promotion and to pay for everything, for all the judges, hosts, and this really helps when the organizers come together and they can share the guests, like the DJs, the judges, the hosts, and they can do major promotion together, you know. Porque é difícil quando só tem um organizador tomando conta de tudo, é muito mais caro. Então, quando você consegue ter mais eventos e mais organizadores, eles conseguem dividir as despesas, né, de trazer pessoas, DJs e assim por diante. And if this is planned at least, let's say, 1 year ahead, and people know about this, so I guarantee that, for example, because I say January, February, because this is kind of like no events are happening, and people just want to take a break, but Latin America could be really the place to be for those months, and I guarantee that if you have a good lineup, if you have a good location, if you have good quality events, everybody would come here, you know? E, claro, se preparando antes, né, e colocando também os eventos em janeiro, fevereiro, que é onde não acontecem muitos eventos grandes, e fazer eventos bons, né, com uma boa estrutura, tendo um planejamento grande, muito provavelmente as pessoas de fora vão querer vir para cá e vão começar a ter outros olhos para eventos grandes acontecendo na América Latina. So this is just one suggestion from my experience, because this is what we've done with Tyrone, and also with Max with World Battle for next year. So for example, next year we're gonna do like probably Olympics, IBE, Outbreak Europe, and World Battle, and we're gonna work all together just to promote hip hop culture and to share the cost with for most of the guests. E essa é a sugestão dele, né? Porque é isso que eles estão fazendo e isso que eles fazem lá. Que, por exemplo, eles vão ter as Olimpíadas, depois mais 3 eventos bem que diretos. Então, continua sempre puxando para frente essa parte dele. And you know, it's a long journey. Like 1 year, there might be few people coming from outside of Latin America. But then, if they have a good time, they're gonna talk to their friends. They're gonna bring more friends, and this is how you elevate. This is how you bring more people every year. E no começo, claro, que pode ter pouca gente vindo de fora, mas depois que as pessoas voltem, viram que foi um evento bom ou tiveram uma experiência legal, as pessoas vão continuar falando com os amigos e cada vez mais vai conseguir trazer mais gente para cá. So yeah, this is just from my experience as Outbreak Europe, and I think we all need to come together to make things better, you know what I mean? Então, essa é a minha sugestão, né, juntar todo mundo para fazer as coisas melhores e funcionarem. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Lu, quem é responsável? Você? Tá. Alguém aqui quer fazer uma pergunta direcionada a algum deles? Ali. Ó, tem 3. Então, ó, pega ele, o de boné e o Riga que está aqui na frente. Por favor, fale seu nome e sua cidade. Tá certo. Meu nome é Hugo Xavier, eu sou de Hortolândia, aqui do lado mesmo, treino em Campinas, aqui na estação, terças, quintas e sábados. Tá certo? E eu tive como muitos dos exemplos aqui o Ari, né, também, que fez parte, o China, que está na mesa aqui, sempre me ajudou bastante, em questão a treinar, tá aqui ativamente. Minha pergunta em si, eu acho mais direcionada aos 3 também, pela questão da preparação física, né? Só que também eu trabalho como educador social com crianças de 6 a 14 anos, né? Então eu penso muito nessa questão social também, né? Passando isso. Só que o break, quando eu comecei a praticar, né, a primeira coisa que eu sempre ouvia foi a questão da marginalização, né? De falar assim, poxa, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. E eu vejo isso ainda ativamente, né? Só que eu também olho de uma grande parte dos b-boys, como eles podem se manter como um exemplo para os próximos, mas também entender que o corpo deles e a mente traz ativamente um reflexo na sociedade. Entende? Como eu passo isso também para as crianças? Chegar lá e falar assim, poxa, ó, se você se manter bem, se você conseguir ser o exemplo para os próximos, eles vão se inspirar em você, eles vão se motivar. Então eu penso muito nessa parte ativamente. Eu queria saber como que vocês passam isso para as próximas pessoas, né? Mas também colocam isso numa visão em questão aos atletas, né? Aos b-boys e girls, para que eles me entendam que, poxa, o que eu fizer, outros vão querer fazer. Então é uma coisa que eu coloco na minha cabeça, pelo menos particularmente, eu
como educador social, né? Porque tudo que eu faço, às vezes eles querem fazer. Então, eu não sou o melhor b-boy do mundo, mas as crianças vão olhar e vão pensar isso. Vão falar, ó, o tio lá é o melhor que tem. Então, dessa forma, como vocês fazem isso, né? Tipo, para os atletas entenderem, poxa, olha, vocês passam uma visão, vocês passam uma informação. Eu entendo totalmente, né, a história do break, do hip hop, dele ter vindo da rua, tem aquela questão da cultura social de cada um, mas em si, como a gente consegue colocar isso de uma forma que não os prejudique, mas sim eles têm uma visão de, poxa, eu posso me envolver com isso, mas não posso me envolver com aquilo. Então a gente tem essa separação. Vocês podem responder de forma sucinta, tá bom? Ele direcionou vocês três, então. Bom. Bom, hoje eu não estou mais na cena, né? Igual eu sempre falo, né? B-boy vai ser para sempre, né? Forever. E hoje eu estou na sala de aula. Eu sou professor de escola estadual, trabalhei muitos anos em escolas de idiomas. Eu leciono inglês, tenho essa formação em letras. E o que eu sempre... Eu vou trazer essa ideia, vindo também da minha trajetória de break, que eu tive pouca experiência como educador, tá? Educador social, mas eu cheguei a trabalhar um pouquinho nesse aspecto. A questão que você pontuou, do exemplo, da dedicação, da coisa de passar, mesmo você não sendo na mente deles, né, na sua mente, quer dizer, o melhor de todos, mas para ele você é o melhor. Então ele vai se inspirar em você. Então você que tem que deixar esse legado. Essa questão de o pessoal respeitar o Cassião como b-boy ou como ex-b-boy, é questão de que eu acredito que eu passei para a geração que me acompanhou e que viu eu dançando, a questão de disciplina, força de vontade. Eu nunca almejei ser o melhor b-boy de todos, o b-boy top. Eu sempre quis passar para aquelas pessoas que estavam ao meu redor como b-boy, que nós podemos acreditar. Nós podemos acreditar em crescer como b-boy, em crescer como pessoas, em crescer como cidadão, respeitar uns aos outros principalmente, independente do estilo dentro da dança que a pessoa quer seguir, e trazer isso para as novas gerações. Então eu, como um professor, hoje dentro de uma sala de aula, com o giz na mão, eu tento fazer o meu melhor, passando, hoje não como b-boy, mas hoje como um professor, para as novas gerações, que é importante você estar naquele local, aproveitar aquele local que você está para se desenvolver, e depois um dia você encontrar comigo na rua e falar para os seus pais, ó, aquele ali foi meu professor. Bom, legado, né, é algo assim muito sério. Acho que a única coisa que a gente realmente deixa, tá? Diante de muitas pessoas que eu perdi, né, até chegar no Banks, eu nunca imaginava. Para mim o final do Banks era eterno, sabe? É uma coisa que fica muito viva. Quando a gente conversando lá atrás, ele me chamava de rainha, eu chamava ele de mestre, e a gente discutiu sobre uma frase que a gente viu, que era: pratique o que você posta. Isso é pesado, sabe? Ser exemplo e não ser hipócrita, né? Vivendo na sociedade, no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, é difícil. Então, são duas coisas que me mostrou esse gatilho. Foi um gatilho quando eu comecei a trabalhar na arte de educação. Eu jogava vôlei, né, como eu falei, então eu usava a munhequeira para limpar o suor, né? Porque na época eu tinha o cabelo grande, era meu mesmo, então eu rolava e suava muito, então eu usava. No break eu comecei a usar também, o Ari usava muito, então a gente vivia comprando, né? E era barato, hoje nem sei se existe mais. E um dia eu saí da aula normal, quando eu cheguei no dia seguinte para dar aula de novo, uma criança estava, na semana seguinte, a criança estava com a munhequeira, eu amarrava um lenço na calça, porque até hoje, gente, eu estou olhando o tempo todo aqui meu celular, porque eu vou sair, eu vou esquecer. Então eu amarrava na calça para não perder, não era estilo. E aí eu cheguei e a criança estava com o lencinho amarrado, arrastava no chão, e a munhequeira. E aí eu falei, nossa, que bonito. Ai, meu pai comprou para mim ser igual você. Ali foi um choque que eu falei, gente, o que eu fizer fora daqui e a criança estiver vendo, ela vai reproduzir.
Então eu não tenho que ser só a cultura hip hop enquanto eu estou dando aula. Eu tenho que me policiar principalmente quando eu sair daqui, quando eu estiver na rua. Uma vez eu fui numa balada e chegou lá, eu entrei, eu não sou de entrar em bar, mas era por mim mesmo, coisas de família, se eu não gosto. E eu falei, vamos entrar aqui. Eu entrei, na hora que eu sentei na mesa, eu escutei, oi Lu. Eu já olhei o pai de um aluno meu. E aí ele falou, poxa, você é professora do meu aluno, não sei o quê, e eu não bebo. Imagine se eu tivesse, eu fiquei imaginando mil coisas, sabe? Imagine se eu tivesse assim, zoando, não sei o quê e tal, e o pai de um aluno meu. Ele falou assim, poxa, meu filho fala tanto de você, que eu sempre quis te conhecer. Já fazia mais de um ano que eu dava aula para esse aluno, mas eu não conhecia os pais. E eu falei, poxa, imagine se ele me ver fazendo alguma coisa errada, ele não ia deixar mais o filho dele fazer minha aula. Então, essa questão de ser realmente exemplo, né, é uma frase que eu tenho muito no coração e eu ouvi muito o bispo falar também. Old school. Old school é escola. Escola tem alunos. Tá? Se você não tem aluno nenhum, então você não é old school, você é só old. Sabe? Então, essa questão de você deixar um legado e trazer mais pessoas. Não importa se é 1, se é 2, se é 10, se é a sua cidade inteira. E a primeira exemplo que você tem que ter é onde você mora. Então hoje, quando eu vou chamar alguém até para os meus eventos e tal, eu vou procurar quem é essa pessoa. Eu não quero saber qual é o melhor b-boy e o melhor b-girl. Porque para mim, antes de você ser o melhor, você quer ser o melhor b-boy e o melhor b-girl? Seja antes uma pessoa melhor. Porque aí tudo em volta de você, a nossa essência é a break. Então tudo que você vai pôr de dentro para fora tem que ser bom. Porque senão sua dança não vai ser boa. Ela vai uma hora machucar alguém. Então é isso, ser exemplo, representatividade, gente, tem que ser para quem de fato representa. E isso daí é fora da cultura. Porque aqui todo mundo é cultura hip hop. Mas fora daqui, vocês ainda são, a gente ainda é. Então é isso. Acho que a visão de tudo isso, para mim, sempre será multidisciplinar. Eu nunca enxerguei o break de algo desacoplado de alguma outra coisa. Assim, como você como educador aqui, todos nós aqui muitos são educadores, eu acho que o que eu vejo aqui uma dificuldade tremenda no nosso país, usando um gancho do seu exemplo, é estar sempre na formação. E a formação é o que brifa o futuro daquela pessoa. Por isso que a gente tem um país mais complicado, mais sofrido pela questão educacional. E na educação dessa dança, ela tem que vir desbloqueada. Entende? Como você como arte educador, por que você não pode dar uma visão para ela artística, uma visão social, uma visão de formação do ser humano? Aquela pessoa que estuda o break, até os 16, 17 anos, ela vai ser um advogado. Quando ela for fazer uma prova no Enem, vai competir no emprego, um breaker sai na frente, porque sabe competir, sabe usar as ferramentas da competição. E a gente vê uma dificuldade tremenda ainda hoje, principalmente no break, a visão nem existe essa palavra, desmultifuncional. O break é tão funcional que é impossível ser uma coisa só. Aqueles que conseguiram olhar fora um pouquinho da casinha, que tem exemplos gigantescos aqui no país, dançou com a Madonna, tá no Jamalques, 8 anos de Cirque du Soleil, isso assim, os próximos, e muitos outros em outras esferas educacionais estão se dando bem, porque o break por si só, a construção principalmente desses artistas como da geração mais anterior, tem uma coisa que não pode faltar para a geração que está chegando. É uma arte que tem uma construção, ela se constrói sozinha, e você se descobre muito sozinho. Tem muitos tropeços, tem muitas dores articulares, mas tem muita consciência, muita abertura de sistema neuromuscular. Vocês têm que escutar muito isso, muita abertura de sistema neuromuscular. Que aquilo que você pensa é aquilo que o músculo age. Mas não adianta ter um músculo construído desse tamanho, se o sistema neuromuscular aqui passa em milionésimos de segundo, não tem nada dentro. Então, o que mais importa é essa construção com esses seres serem amplificados.
para quando ele chegar com 17, 18 anos, ele não ter uma cabeça fechada. Precisa dançar uma coreografia sem camiseta, ele não ter o conhecimento da orientação sexual dele, né? Ele pode dançar um folk, um acting, ele pode ser ator, ele pode ser MC, ele pode ser advogado, ele pode ser bilíngue. Então assim, o break ele é completamente, estratosfericamente, sempre foi à frente do tempo. Essa é a minha visão. Obrigado. Só para já, a gente está com um tempinho um pouco mais escasso, aí se poderia ser mais sucinta a nossa resposta, a gente vai fechar com Rica, e aí, para a gente poder encerrar, e para a próxima atividade a gente tem embaixo. Se apresente, por favor, nome, cidade. Eu sou Ebert, sou de Valência, Bahia. Minha pergunta é direcionada para o aluno em relação às Olimpíadas. Visto que o Brasil é um país grande, temos uma vasta gama de b-boys, dançarinos talentosos e esforçados, até porque o esforço, às vezes, vence o talento. E acho que minha dúvida não seria só minha, seria o Brasil inteiro. Como esses dançarinos, b-boys, arqueiros de todo o Brasil poderiam ter essa oportunidade de fazer parte das Olimpíadas ou da seleção de break? Ótima pergunta. Vamos lá, direto. Caramba, né? As perguntas agora vão ser só perguntas fáceis, né? Na verdade é mais fácil do que parece e mais difícil do que gostaríamos que fosse. É simples. Existe uma estrutura hierárquica e ela tem que ser cumprida. Vamos falar o mais rápido possível como começou. Dia 7 de dezembro de 2020. O break é oficializado em Paris 2024. O que estava acontecendo? Só pandemia, mais nada. 17 de janeiro de 2021, eu sou chamado para o CNDB e a gente começa o trabalho de fazer o departamento de break. Eu chamei a Lu, mas eu não dei a oportunidade dela dizer sim ou não. Eu avisei que ela estava, essa é a verdade. Eu citei o nome dela. A partir daí vocês falam, beleza, vamos começar a fazer um trabalho? Não. 4 anos para você fazer a Olimpíada. A gente estava no meio da pandemia. Não tinha competição. Não tinha nem, você tem ideia, nem federação formada ainda. Desculpe, corrigindo, existia uma federação formada. Depois da segunda foi formada, acho que mais ou menos nesse time. Então, quem trabalha base são as federações. Quem trabalha o desenvolvimento no esporte são as federações. Um recorte que eu vou fazer aqui rapidinho. Não caiam nesse golpe. O break circula em todas as áreas. Quem mais comenta o break é a cultura. Quando vocês quiserem procurar novos talentos, vamos em tudo quanto é projeto social. Sabe quem falou isso? O COB. O COB fez uma pesquisa monstruosa, que era brutal, para falar que são os projetos sociais que os atletas se formam. Vocês acharam que era onde? Nas academias? No centro de treinamento? Não é. São vocês que vão formar os projetos nos locais que vocês estão dando aula. Quem está comentando aqui? Um departamento, uma secretaria de cultura. Notaram isso? Isso vai se repetir. A gente não vai brigar com outros departamentos. A gente vai ser parceiro. Você vai precisar do profissional de educação física no treinamento. O centro de treinamento ele vai idealizar, vai fazer. Mas quando você estiver falando de parte tática, estou falando específica do break, é outro profissional. Não é o mesmo profissional. Volta para o seu. Então, quando você está certinho, com tudo formado, você vem das competições, desde municipal, estadual, você vai se destacando, tem o pessoal que vai aparecendo no Kids, até você chegar para o campeonato nacional. O ideal é que não seja um campeonato nacional, sejam vários campeonatos nacionais, 2 pelo menos, entendeu? E a partir desse campeonato nacional, forma-se a seleção brasileira ou não, ou você pode fazer convocações dela, como nós fizemos esse ano, e você ir para o circuito internacional. O que aconteceu é que não só o Brasil, o MD poderia falar até melhor que eu, mas todos os países foram pegados no furacão do que estava acontecendo. E nesse furacão, não é que não existiam federações que são estaduais, não existiam confederações, cara. Entendeu? Então, como é que você vai montar um sistema transparente, certinho, bonitinho, e nós fizemos o máximo possível, e você não tem instituição pronta para receber isso? Então, no final das contas, eu conversava com pessoas, eu não sei se o Leone está aí, mas o Leone, que hoje está o primeiro no circuito internacional, eu tenho que ligar para ele para dizer, olha, é o CNDD mesmo, eu estou no trabalho aqui, olha o que você acha, olha como é que está acontecendo isso. Eram ligações individuais
sinais para as pessoas e meios para dizer isso está realmente acontecendo. Então, toda essa dificuldade. A partir de agora, a gente tem um sistema funcionando cada vez melhor. E às vezes você não está vendo isso, mas depois a gente começa em particular para detalhar mais. Mas nós somos um dos poucos países que conseguiu fazer um campeonato nacional reconhecido. Desse campeonato nacional saíram os principais nomes, só que quando chegou depois, em janeiro, eles falaram para a gente: você tem que escolher 3. Um é o mais colocado no circuito internacional, que tinha começado na Europa. A Europa estava 6 meses com o circuito internacional antes da gente, e os outros 2 eram os melhores colocados. Então, a melhor forma de vocês participarem realmente é isso que você está fazendo, é perguntando, mas esse sistema ele precisa estar funcionando certinho, e ele não estava funcionando. Então, teve só um campeonato nacional. Mas, de novo, ao mesmo tempo teve só um, nós somos um dos poucos países que conseguiu fazer ainda. Estados Unidos e França, eles fizeram no outro ano. Foi até uma coisa meio especial que eles ganharam. Mas, acho que é isso, né? Foi bem rápido, depois do detalhe para você. Desculpa. Só para ficar com uma colocação, e para os demais estados, no caso. Porque, assim... Os estaduais. Para fazer uma escolha para participar de um circuito final. São as federações estaduais. Então, a partir desse novo processo agora, as federações estaduais, elas vão trabalhar em cada estado. Onde não tiver estado, o CNDD vai trabalhar nesse estado. Vão ter as eliminatórias estaduais para depois ter o alcance ao nível nacional e ao circuito internacional. Entendeu? Mas a gente troca detalhes mais, tá bom? Aí, pessoal, o meu ponto de vista, rapaziada. Aqui a gente fala, tá ligado? Tem muita gente que queria estar aqui hoje, tá ligado? Não tá caminhando pra ver hoje que vai ter que vir amanhã, tá ligado? Então, tipo, tem vários atletas daqui da região, tá ligado? Que queria estar competindo, tá ligado? Mas às vezes não tem acesso, tá ligado? Não tem tempo, tá ligado? Tem filho pra criar também, que ela comentou, tá ligado? Então, quanto mais você conseguir, tipo assim, trazer pra cá ou pra perto do pessoal que tá precisando, tá ligado? Vai ser legal. Em Sampa tem bastante, quando pra São Paulo tem direto, né? André chama, tá ligado? Vários rodezão lá, tem vários eventos lá. Mas pra cá um evento que nem, tipo assim, como esse aqui é raro, tá ligado? Isso aqui é especial, tá ligado? Tá na presença de vocês aqui, tá ligado? Então o bagulho que acontece, tá ligado? Então quanto mais tiver essa parada pra cá, ou ajudar quem tá precisando também pra o movimento também do interior, tá ligado? Ia ser bom, mano. Porque, tipo, Sampa você vai lá, tipo, tem milhões de bigodes, tá ligado? Os moleques do trem, todo mundo, os moleques, tá ligado? Aqui ajuda aqui na estação vem 7 caras pra treinar de noite aqui, mano. Caixa de som aí na rua, tá ligado? Papelão que nunca são falou, tá ligado? Aí os caras querem colar, mano, mas... Porra, é muito longe pro cara pular às vezes, tá ligado? E às vezes o cara não vai em cima de auxílio, no acesso, tá ligado? Então isso que tá faltando muito aqui, entendeu? Então, aqui tem muito bigode, tem muitos caras foda que não tá aqui hoje, que era pra estar aqui, tá ligado? Que não teve condições de estar aqui hoje. Então isso aí, muito bom também, tá ligado? Então, tiver mais acesso pra esse pessoal que não consegue estar aqui, tá ligado? Ia ser gratificante pro hip hop, tá ligado? Pra cultura e abranger mais, tá ligado? Porque tem muitos atletas que é foda e não tá nem competindo, tá ligado? Concordo totalmente. O que aconteceu nesse começo, que foi a maior dificuldade que a gente teve, lembra que eu falei no começo da fala? A dificuldade de todo mundo saber que eles têm o poder, eles vão decidir. Nesse início, o que aconteceu é que era tanta confusão que tem gente que me perguntou recentemente se o break vai estar nas Olimpíadas em 2024. O nível de confusão que está é esse. Eu vou falar especificamente de Campinas, e essa você pode me cobrar depois. Me cobra essa. Campinas é tão forte, tão articulada, que Campinas vai ser importante a nível estadual para a construção de algum movimento, alguma articulação em função do break a nível estadual. Me cobra essa. Campinas vai ser importantíssimo, vai ter representante daqui. Beleza? Fechou. Boa. Antes de a gente abrir para a próxima pergunta, que é a do Rica, para a gente poder fechar, avisar vocês que assim que terminar aqui, a gente vai ter a ação lá embaixo, onde a gente vai ter o desafio Power Move, a gente vai ter a série 40 mais, que vai ser incrível. Qual mais, Lu? Qual mais ação que a gente tem lá? Chama no Racha, que vai ser bacana. Para quem não entendeu, lá embaixo a gente explica. E, após isso, a gente também vai ter a After Party lá no Doca. Beleza? Qualquer dúvida é só procurar alguém da equipe, o crachá, pergunta para poder se informar. Tá bom? Rica, seja bem-vindo. Se apresente, sua cidade e faça sua pergunta. Boa tarde, eu sou o Rica, represento a Backspin, sou de São José do Rio Preto. Primeiro eu queria agradecer, né, no dia 11, como todos sabem, fizemos 50 anos de cultura hip hop. E para todo mundo que está aqui, é um privilégio, né, a gente conviver na mesma época que KMJ, que Banks, que Cássio, que tantos outros aí, Lu, André, né,
temos uma cultura hip hop que nos ensina todo dia, então a gente tem que agradecer, né, que todos os nossos mestres que estão vivos, que ajudaram a fundar essa cultura, que já se foram, nos ensinaram alguma coisa, né? Então eu estou aqui para agradecer. E a minha pergunta é mais que uma curiosidade, que às vezes pode ser de outros também, é para o MD diretamente, né? Como é que funciona, né, a captação de recursos? Da onde vem a grana que eles usam para fazer os eventos lá fora, né, meu? É uma curiosidade minha que a gente faz com aquilo que a gente tem, a gente faz através de editais que são poucos, muitos não conseguem ou não sabem escrever, né? Mas de onde que vem esse recurso dos grandes eventos da Europa? Alright, muito obrigado pela pergunta. That's it. Where the money comes from? So in Europe, you know, it depends on the countries. You know, if you have events in France or the Netherlands, for example, IBE, the city or the regional government can give you a lot of money, or a corporation, and usually these big events in France or Netherlands, you need just 2 or 3 sponsors to do a big event. Então, às vezes alguns eventos, por exemplo, até na França, você precisa às vezes só 2 ou 3 sponsors, né, para trazer esse dinheiro para vocês, porque lá tem muito investimento. Então, às vezes a própria cidade, né, que vai trazer esse dinheiro para eles. For example, in France, I'm not going to say the name of the jam, but the organizer was like, I go to, let's say, the city of Paris, they give me 150,000 euros. I go to Marseille, they give me 200,000. I go to Nice, they give me 250,000 euros. Okay, this year I'm going to do it in this city. Então, por exemplo, vai na França, ele começa a ir em diferentes cidades, né? Aí, por exemplo, uma cidade vai me dar 150 mil, outra cidade vai me dar 200 mil, outra vai dar 250. Aí a cidade que der mais é a cidade que eles fazem o evento. In my country, in Slovakia, it's really hard. You know, there is a war in Ukraine. Slovakia got 2 million refugees from Ukraine, and this year we celebrated 20 years of outbreak, and our city gave us 0. E foi um pouco mais difícil, né, na Eslováquia, porque infelizmente com a guerra na Ucrânia, a Eslováquia acabou pegando mais de 2 milhões de refugiados. Então não puderam, né, investir no break, e infelizmente eles não conseguiram nenhum capital para esse ano. And Outbreak Europe costs around, this year, let's say, 300,000 euros. E geralmente o evento deles custa em torno de 300 mil euros. So how are you going to organize it? Então como vai fazer para organizar? So the magic is the community and the team, the organizing team, and getting creative, you know? Então o que importa é o time que está organizando e a criatividade. So what we're trying to do, we know we're going to get around 2,000 dancers or 2,500 dancers from all around the world coming to our city. And what we're trying to do is like how we can get most of this money that the dancers bring towards the festival budget. Então a ideia é o quê? Trazer praticamente mais de 2 mil dançarinos, né, para a Eslováquia, e como que eles podem pegar o dinheiro que as pessoas vão trazer para eles e gerar para o evento deles. So what do? Of course, we sell tickets, you know, we sell clothing, the legits. We offer accommodation for over 1,000 people. We have buses from Vienna airport to our city. We do a camp. We sell workshops. We sell food. We sell drinks. Então você vai ter uma criatividade, né? Você tem, exato. So you know, like a lot of different things, whatever. Like we're just thinking, we're big ones too. You know, we're dancers. We know what exactly you need to spend the money on. So what we're trying to do with our team. By the way, our team is around 120 people, and we have around 110 volunteers. Just to give shout out to our team. It's just incredible. Então, por exemplo, o time deles é composto de 120 pessoas e 110 são voluntários. Então essa é uma grande diferença. So yeah, we're just trying to get creative, and we're just trying to raise as much money. I don't want to say it like this from the community, but in reality, this year, the breaking community supported Outbreak, and without the community, it's impossible to do even like Outbreak Europe.
Então a comunidade é muito importante, é a comunidade que vai ajudar esse ano a conseguir fazer o upgrade, porque sem a comunidade não será nada. And of course, on the side, every year we talk to like 300 companies, and in reality we get support maybe from 10 to 15. You know, we have 2 people working full time just to find the companies that would support, you know, Open Europe. Então eles até chegaram a falar com mais de 300 empresas, né, para conseguir dinheiro, e eles conseguiram 10 a 15 só para ajudar. Eles têm até 2 pessoas que trabalham o dia inteiro só procurando empresas que estão dispostas a proporcionar essa experiência para eles. So yeah, this year I just want to give a really big shout out and much love to America Latina and Latin America. Like this year, like, you know, we had 60 viewers from Brazil, 60 viewers in Lagos. We had 50 dancers from Colombia, 40 dancers from Venezuela, 50 viewers from Mexico. Like this year, like there was maybe, I don't know, 300 dancers from Latin America. And I know how hard it is to make money and to travel to Europe, and I just want to show like really appreciation and blessing, because without you guys it will be like really impossible to organize Open. E também queria agradecer muito a comunidade da América Latina no geral, porque eles conseguiram bastante dançarinos que estão indo para lá. E eles sabem a dificuldade, né, de você conseguir se ajustar o dinheiro para ir para lá, que é caro. E agradeço muito isso, porque sem vocês, sem a comunidade, isso não seria possível. So just saying that I don't, my team and I, we don't know the word impossible. Like anything is possible. If you can organize event with 94 countries in the middle of nowhere, the closest airport from my city is like 3 hours. If you're able to organize an event like this in the middle of nowhere with zero support from the city, you can do it anywhere in the world. E o time deles não conhece a palavra impossível, né? Já que eles conseguiram criar um dos maiores eventos do Break numa cidade pequena, que o aeroporto mais próximo fica 3 horas. Eles conseguiram fazer um evento dessa magnitude. Se eles conseguiram fazer isso lá, qualquer lugar eles conseguem fazer também. And also, once again, I'm open for any advices. I help a lot of organizers around the world, because I also want to give a shout out to Max One. Max One was my mentor. He showed me what hip hop is about, and you know what it means to love hip hop culture. And I'm just trying to pass this, what he taught me, to other people from all around the world. So I have certain students around the world, especially in third world countries, where I try to help them how to get the grants from the U.S. Embassy, for example, how to talk to the city. This is really important to each one, because if we all grow, like if everybody grows in their country, we all grow as a hip hop community. E ele também está agradecendo ao mentor que ele teve, que passou muitas mensagens para ele, e isso que ele tenta trazer hoje também, porque ele tem muitos alunos, né, no mundo inteiro. E isso ajudando, porque com isso ele consegue ajudar as pessoas a como falar com as cidades, como falar com as embaixadas, para que eles consigam sair, né, e virar um evento geral. Obrigado. Então é isso, rapaziada. Antes de poder finalizar aqui, só ler para vocês que lá embaixo a gente vai ter algumas ações. 740 mais, Chama no Racha, Desafio Power Move e 50 mais, que eu já falei o primeiro. Pessoal, gostaria que vocês se levantassem aqui para a gente poder tirar foto. Agradecer muito a presença de todos vocês que compareceram aqui, que apreciaram esse momento, que estudaram assim como eu estive aqui esse momento de estudo. Obrigado, obrigado aqui Goma, obrigado Prefeitura, obrigado Secretaria de Cultura e Turismo e obrigado à presença de todos. E lembrando que hoje ainda tem after party no Doca.